Olá, mente iluminada, como vai você? Hoje eu vou falar sobre uma dúvida que eu tenho e muitas pessoas também têm, e a questão não é tão simples assim, e existe um processo nela que é como é que ideias absurdas podem chegar na posição de poder de grandes governos e decisões serem tomadas com base numa crença que não tem embasamento nenhum. Você já parou para pensar nisso? A pessoa assume uma posição de poder, com eleitores, com gente acreditando nessa pessoa, defendendo essa pessoa toma decisões sem embasamento nenhum, completamente de uma crença absurda. Já aconteceu várias vezes na história, mas aqui eu vou tentar entender essa situação. E eu vou pegar um decreto recente, do governo norte-americano e tentar trabalhar como que isso pode ter sido aprovado, assinado e feito propaganda em cima disso. Vamos entender, que é a questão de redução das vacinas das crianças. Como que isso pode ter chegado nessa condição de decisão? Você me acompanha? O simulacro no poder, quando a crença devora a realidade. O que eu estou querendo dizer com simulacro? É quando a ideação, quando uma ideia, ela supera a realidade. Quando a pessoa simula algo e isso é mais forte que a realidade. Então é essa a noção de simulacro que a gente vai entender aqui. Vamos lá. E se a política de saúde do seu filho fosse decidida não por ciência, não pelos dados, não porque é melhor para o seu filho, mas por uma crença que já foi completamente comprovada errada há 28 anos atrás? Isso não é uma hipótese, não. Isso aconteceu 10 de agosto de 2026. E pode acontecer de novo, e pode acontecer em diversos outros assuntos. A gente vai trazer esse assunto como exemplo, mas é importante você entender que a estrutura pode acontecer em outras situações. O decreto, né, o Trump e o Robert Kennedy Jr., né, reduziram as vacinas infantis de 17 para 11 através de uma ordem executiva, através de uma canetada. Agora, eles exigem, né, o ministério lá deles exigem ainda 3 injeções separadas, sem a tríplice, né? A vacina tríplice. Agora, eles quebraram a vacina, que sempre foi produzida tríplice. Paralisia, rubéola e sarampo, né? Eles separaram, não pode dar junto. Há anos, elas, não, tem que ser separado porque tem que distinguir o que está fazendo, e o decreto diz isso também. Segunda tentativa, e essa é a segunda tentativa, porque a primeira a justiça lá barrou, não deixou acontecer, né. Isso foi em março de 2026. Então você vê que existe um movimento que está tentando fazer esse processo, a justiça, com base nos dados, não havia permitido, e agora, eles tentaram dessa nova forma através de ordem executiva. A ex-diretora do CDC, que é a responsável por, política de saúde, falou: "O Robert Kennedy admitiu no processo de avaliação e de estruturação da ordem executiva, de que não tinha dados, que não tinha explicação de dados para justificar a mudança e redução de vacinas. Aí isso me levantou a questão. É baseado no que então? Eles estão tomando essa decisão baseado no quê? Então, eu fui atrás disso, fui pesquisar para tentar aprender com isso, né? O sintoma, então, que a gente vai entender o que é simulacro, quando o mapa cria o próprio território. Então, a crença surgiu com uma pesquisa que foi publicada sobre vacina e autismo, que foi refutada. Por que ela foi refutada? Deixa eu explicar, isso que é importante. A época de maior vacinação das crianças é a época em que identifica o autismo. Então, esse esse autor publicou um dado correlacionando as 2 coisas, que não tem correlação. É mais ou menos dizer assim, que o galo cantando é que determina o nascer do sol. Eles acontecem juntos, entende? Eles acontecem juntos, mas não que um determina o outro, né, porque no momento do tempo eles acontecem, né, mas não que um determina o outro. Então, ele teve que depois comprovar que essa pesquisa estava errada, tudo. Baudrillard, filósofo francês, ele divide esse processo de descolamento da realidade em 4 níveis. E o simulacro na quarta ordem, que seria esse nível, que o signo substitui completamente o referente. Qual que é a ideia? Que você desenvolve um pensamento sobre a realidade que ele supera a própria realidade. A realidade não conta mais. É o que você acha que conta.
E você percebe que as pessoas muitos vão avançando nesses 4 níveis a chegar nesse ponto. Então que eu tomo uma decisão sobre o processo de saúde das crianças sem base nenhuma na realidade, e essa pessoa chega ao poder e assina. Então a precessão dos simulacros, a narrativa agora gera até política de Estado. A política de Estado é baseada em algo que não tem dado nenhum. Então essa estrutura filosófica, né, a estrutura de entendimento dos processos que acontecem na cabeça de um determinado grupo de pensamento. Então, o diagnóstico, aqui nós vamos falar de McLuhan. O meio dissolveu a credibilidade. E aqui tem muito a ver com redes sociais e a forma como a gente se instrui, a forma de comunicação. O McLuhan diz que o feed algoritmo reconfigurou a percepção coletiva. Então, como o algoritmo trabalha no choque, trabalha na emoção, ele não trabalha no desenvolvimento de fatos, análise, números, dados. Então, o que acontece é que as ideias se propagam dessa maneira, assim, e vão se popularizando por uma coisa de viés de confirmação, por uma coisa de reforço de identidade, que gera grupos que começam a pensar em coisas fora da realidade. E como eles se retroalimentam, vai descolando da realidade, né? A autoridade epistêmica, CDC, FDA, a ciência perdeu o poder de convicção, porque eles nessas redes sociais, como ela é movimenta por emoção, por choque, por você está sendo enganado pelo sistema, e eu confesso que às vezes, por exemplo, quando a gente vai falar da estrutura capitalista, da estrutura financeira tomando decisões, a gente até usa esse discurso também, né? Olha, o sistema financeiro está colocando essa taxa de juros e é difícil investir, e o empregador explora o funcionário, e a gente usa uma estrutura, mas a gente procura basear em fatos. Às vezes, às vezes, quando usa essa estrutura, né? Eu deveria sempre basear em fatos. Mas quando você vai para a ciência, para a saúde, você começa a usar essa mesma estrutura e as redes sociais vão divulgando, o problema se agrava tremendamente, que é o que a gente está vendo. Porque o que acontece? Esse grupo se aproximou da estrutura de poder e agora está ditando regras. Influenciadores competem com periódicos científicos e vencem. E vencem. Então, isso é bem interessante. Eu fiz um estudo outro dia sobre os vários fenômenos hoje que as redes sociais começam a causar movimentos políticos por causa da emoção que. Então, a comunicação, o sistema de comunicação não é mais por dados, por informação, por credibilidade, ele é por choque. E aí o problema se instala, né? Prognóstico pense e vence, pense em você, esqueça a sociedade. Isso também é outro ponto importante, assim, que tem a ver com o que o Fischer fala, né? O Descartes não só reduz um dos argumentos fortes dessa estrutura é que a escolha individual, o pai é responsável pela criança, não pode o governo decidir a campanha de vacinação. E aí, essa ideia do você decide, que soa como liberdade, na verdade é uma privatização das decisões, assim, o indivíduo é responsável, que é uma estrutura que é importante para a acumulação do capital. O capitalismo favorece esse tipo de processo porque o indivíduo sozinho, solitário, ele não tem poder de mudança em relação ao sistema, ele não tem poder de reivindicação, ele não tem poder de trabalhar por uma melhora social. E com isso, o que ele acontece? Eu tenho ganho poder em relação a ele. E isso que os defensores dessa de individualidade não percebem. Que ele só, essa defesa total da liberdade individual é a favor do isolacionismo do indivíduo que enfraquece o indivíduo. Porque o indivíduo, enquanto sociedade, ele tem força de voto, ele tem força de movimentação, ele tem força de reivindicação, enquanto o grupo mais solitário não tem essa força. E aí, quando eu vou criando processos para tornar ele mais solitário, eu vou tornando ele mais fraco. E eu uso uma ideologia que enfraquece uma característica humana das mais poderosas, que é a compaixão. O Dalai Lama me ensina que ela está reconectada com a felicidade do indivíduo. E como eu crio toda uma estrutura de individualismo, das telas, da liberdade individual, das bolhas individuais, eu desconecto de uma das fontes de felicidade e apoio do ser humano. E eu torno ele doente, eu torno ele com problemas psicossociais, com problemas de saúde mental, que é o que a gente está vendo na sociedade, disparado, essa questão da desconexão e os indivíduos com problema de saúde mental. Então, a prescrição. Ver claramente é o primeiro ato de liberdade. E é isso que eu estou tentando passar nesse artigo aqui, né? Nessa apresentação, nessa conversa com você. Percebe o processo. Percebe como que existem interesses e estruturas por detrás. Esse é o primeiro ponto para entender o que está acontecendo, para perceber as armadilhas, perceber os interesses que estão por detrás.
Quem recusa vacinas acredita, e esse é um ponto importante a gente falar aqui, acredita estar protegendo o filho, ele não acha que está fazendo mal para o filho. Então a intenção é positiva, ele age por amor genuíno. Mas o decreto captura esse amor, fala: "Não, você que ama seu filho", mas ele joga dentro de uma estrutura que afeta a sociedade. Porque o sistema de vacinação ele funciona pela sua capacidade, através da sua capilaridade de proteger a sociedade como um todo, né. E se você tem grupos que não querem cooperar, você tem uma afetação do próprio sistema de vacina. Então a gente está vendo isso com o sarampo, né, que é o problema de saúde que está se manifestando por causa de grupos que estão resistentes. E aí a questão do interser, da umi da e é, eu consegui, nesse caso especificamente, como havia antes a imunidade da população toda, eu não tenho mais. E eu tô gerando, por causa desse sistema de crenças, alimentado pelas redes sociais, problemas de custos na rede pública de saúde, porque a rede pública de saúde vai estar tendo que cuidar desses problemas em relação a pessoas que estão acreditando nessas histórias, né. Então a noção de terceiro não é que você não tem ligações, ou que você é as ligações, você é a relação. Por isso que, esse ato de você se imunizar é para imunizar a sociedade, é para ajudar a sociedade, né, como um todo, né. Então essa é uma questão relevante, uma discussão importante, assim, mas essa ideia individualista, as pessoas não percebem que são instrumentalizadas, né, para pensar desse jeito, para que elas possam ser exploradas, né. É mais ou menos a ideia que havia do escravo manso, né. Se o escravo for manso, ele recebe mais carinhos do senhor da senzala, entende? Então a ideia desse individualismo supremo é um pouco a ideia do escravo manso, modernizada. A liberdade não é licença para acreditar em qualquer coisa, né. A liberdade é a possibilidade de poder analisar fatos, poder viver a vida, poder se aproximar da realidade, né, e não ter imposto decisões com base em não fatos, né. A soberania de ver sem as correntes da simulação, porque a partir do momento que você está preso na simulação, e a simulação é imposta a você, que liberdade que a gente está falando? A gente está falando de liberdade nenhuma. Então, eu achei interessante essa pesquisa e trabalho para perceber essa estrutura, sabe, de como, eh, esse descolamento da realidade, como ele é estruturado. Aí fica muito mais fácil de entender as ideias, o que as pessoas às vezes falam e, sabe, as ideias absurdas que às vezes propagam. E por que que a ideia da bolha, da repetição das ideias é tão importante? Porque esse descolamento em 4 fases, ele precisa, né, desse processo de repetição e de reforço para que ele aconteça. Se você achou interessante isso e acha que a gente pode avançar nesse processo de entendimento, o canal está aqui para isso, para trazer clareza mental. É o que a gente faz na terapia, é o que a gente faz nas conversas, nas discussões com os alunos. Eu espero que você tenha gostado. Se você achou esse assunto interessante, repasse para outras pessoas. Se você quer pessoalmente fazer os aprofundamentos das suas histórias, da sua condição, dos seus hábitos, está aqui disponível para isso, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.